Fala aí pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Eu preparei uma aula para as turmas 151 e 152. Só que o bloco 2 também pode assistir, que vai servir como uma revisão para o bloco 2, quem quiser. Mas essa aula é voltada, né, para dar continuidade à matéria que eu dei nas turmas 151 e 152. Tá? Então olha só, na última aula a gente falou sobre o planeta e as camadas do planeta, né? Então, se eu olho para o planeta, a parte mais externa, a camada sólida mais externa, é chamada litosfera. Então, a litosfera ela é uma parte do manto externo mais a crosta, tá? E essa litosfera é formada justamente pelas rochas. E essas rochas vão ser formadas de minerais, tá? Então, olha só, seguinte, as rochas, né? A rocha é um agregado, um conjunto sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais, tá? E esses minerais são compostos químicos inorgânicos que, quando a gente, né, tem eles em conjunto, vão formar as rochas, tá? Então a rocha é formada de diversos minerais diferentes que podem formar diversas rochas. Coloquei um exemplo aqui, ó, a galena, tá? A galena é uma rocha que serve para, por exemplo, era muito utilizada para fazer, tá, transmissores de rádio. Então vou deixar um videozinho aqui rápido sobre isso. Conectando novamente. E calçados. Janeiro é mês de liquidação de verão Anabel Confecções. Então olha só, é uma coisa interessante. Pedra ou rocha? E a essa pedra, espia só. Quê? Pedra. Essa pedra. É rocha. É pedra. É rocha. É pedra. Por Humboldt, é pedra. Por Estiveg é rocha. Ai, Jesus. É pedra. P-E-D-E-A. Eu vou Pedra. te tacar essa pedra. Então é rocha. Então olha só, esse termo pedra aqui, ó, ele seria, né, alguma coisa como uma parte da rocha. Só que cientificamente ele não é utilizado. As pessoas não gostam de usar esse termo, tá? A pedra não é um termo científico. Então o termo correto é rocha, tá? Pedra, algumas pessoas usam para pedra preciosa. Aí sim, mas pedra como rocha não serve, tá? Então não usem pedra, usem a palavra rocha a partir de agora. Então olha só, uma rocha muito conhecida, né, é o granito, tá? Então aqui como exemplo, é uma rocha muito utilizada, por exemplo, para fazer esses, né, pia, ornamentos, pisos, né? Então o granito ele é um exemplo, né, mais interessante que eu acredito que vocês já conheçam. É bem interessante também destacar a argila, tá? A argila ela vai ser, né, um sedimento formado de partículas muito pequenas, aproximadamente 2 a 4 micrômetros de diâmetro, tá? Bem pequenininho. E essa argila, né, vai ser formada por vários minerais, principalmente feldspato, tá? E a gente vai poder fazer, né, esses vasos, né? A gente costuma ter esses azulejos, né, de cerâmica, né, que são feitos de argila, tá? Então, olha só, para a gente identificar um mineral, a gente vai utilizar algumas propriedades. Uma propriedade pode ser, né, a cor, né, a propriedade de se visualizar e ver as cores do mineral. A gente tem a dureza, tá? A dureza é o seguinte: quando você pega um mineral e risca com outro, um vai ser riscado e o outro vai riscar. Então, a gente cria uma escala que é chamada escala MOS, MOHS. Essa escala, ela vai ranquear, né? Ela vai colocar uma ordem, né, de quem risca quem.
O que risca todo mundo, o mais duro de todos, que vai riscar todos eles, vai ser o diamante. Então o diamante, ele na escala, ele é 10. Ele é o mais duro de todos. E aqui o mais mole é o talco. Então a gente tem o mais duro e o mais mole. E aí a gente vai tentando riscar, né? E vai criando uma escala de acordo com essa dureza, tá? A gente tem também a transparência. Então o material pode ser mais límpido, né? Mais transparente, ou pode ser mais turvo. O tipo de cristal, a forma que ele forma o cristal, a cristalização, né? O brilho desse cristal também. Então, são as maneiras que a gente tem para poder identificar um mineral, uma rocha, tá? Então aqui, como por exemplo a rocha granito, né? Que a gente já conhece mais, o granito é formado de 3 minerais. Então a gente tem aqui o quartzo, o feldspato e a mica, tá? Então olha só, o quartzo, ele é o vidro, né, praticamente. O quartzo, ele é um mineral que vai formar o vidro. Ele está principalmente na areia, então você consegue derreter essa areia e formar o vidro, tá? Ele vai ser importante, então, para várias indústrias, né, como, por exemplo, de computadores, construção civil, eletrônica, rádios, né, e muitas outras, fibra ótica, né? E vai ser um mineral que vai compor, né, por exemplo, o granito. Outro mineral é o feldspato, que ele serve para produzir cerâmica, porcelana, vidro, esmalte. Vai formar também a argila, tá? Que eu falei anteriormente. E a mica também vai formar o granito, né? E a mica, ela é interessante porque ela protege tanto de eletricidade, ela é um mau condutor, né, de eletricidade, e também protege do calor. Então ela é utilizada nessa parte aqui, ó, do ferro de passar roupa, tá? Eu não sei se é utilizado nos ferros novos, né? Mas nos antigos era utilizado esse material aqui, né? Que é a mica. Então, olha só, as rochas vão ser classificadas em 3 tipos. Isso aí a gente vai ter que lembrar. Então a gente tem 3 tipos de rochas, que eu vou falar de cada uma. A gente tem a rocha sedimentar, metamórfica ou a ígnea. Então eu vou falar de cada uma delas, começando pela ígnea. Então olha só, as rochas ígneas, elas são conhecidas também por rochas magmáticas ou rochas eruptivas. Então esse ígneo vem de ignis, né, que é ignição, que é fogo. Então essas rochas, né, elas são as principais constituintes da crosta terrestre, né, o que a gente mais encontra aqui. Ou então, elas também podem estar, né, embaixo do solo ou abaixo das rochas sedimentares, né, onde a gente encontra essas rochas aqui. Então, olha só, como é que a rocha magmática ela é formada, né? A gente tem aqui o magma. Esse magma aqui, quando ele, né, você tem a lava do vulcão, ele vai esfriar. Em algum momento ele vai esfriar. Quando esse magma esfria, a gente tem a formação do que a gente chama de rocha magmática. Esse magma pode esfriar de forma lenta ou forma rápida, e isso também vai diferenciar, né, que tipo de rocha vai ser. Então aqui a gente tem, por exemplo, o basalto. O basalto ele vem do resfriamento rápido do magma. Então você tem a erupção do vulcão, né? Caiu num ambiente aberto e aí vai secar bem rápido, né? Vai esfriar bem rápido. E aí a gente vai ter a formação desse basalto, né? Como a gente consegue observar aqui nessas imagens. E o basalto ele vai servir para fazer, por exemplo, muito conhecido, né? Esse calçadão aqui, ó, que a gente já conhece, né? Então o basalto ele é formado de rocha magmática. Um outro exemplo é a pedra pómez. Esse pómez aqui vem de espuma. Então quando o magma cai na água, pode formar uma espuma. Essa espuminha aqui, que é menos densa que a água, então ela acaba flutuando, ela
vai formar o que a gente chama de pedra-pume, né, que é utilizado como esfoliante e tudo mais. Também uma rocha magmática. O granito, que a gente já falou, existem diversos tipos, também uma rocha magmática. Só que o granito, ele é um resfriamento mais lento, tá? Ele fica embaixo da terra, vai resfriando aos poucos e aí forma uma rocha um pouco mais consistente, certo? Então esses são, né, basicamente os exemplos, né, que a gente tem aqui no ensino de ciências aqui de rocha magmática. Existem muitas outras, vocês podem pesquisar também, tá? Então, olha só, até de repente a gente pode tentar fazer esse trabalho aí, se houver comunicação, né, de a gente pesquisar e cada um falar de uma rocha diferente, eu acho isso super legal. Então, olha só, a gente tem as rochas sedimentares. Então, ó, segundo tipo de rocha, rocha sedimentar. Como é formada as rochas sedimentares? Como são formadas? Então, a gente tem uma rocha pré-existente, a gente tem várias rochas pré-existentes. Com o passar do tempo, né, chuva, sol, frio, calor, ela vai quebrando, tá? Esse quebrar da rocha é chamado intemperismo. E aí vai soltando pedaços, que isso é erosão, né? Vai erodindo aquela rocha. E aí esses pedaços vão sedimentando em outro lugar. E esse local vai formar uma nova rocha. Essa rocha é chamada de sedimentar. Então, ali você não vai ter um tipo de mineral só, né? Você vai ter vários ali. E aí vai sedimentando e vai montando uma rocha nova que com o tempo vai sendo formada ali, tá? Esse processo de formação é chamado de diagênese. Então aqui, ó, por exemplo, a argila, quando esse sedimento, né, a argila sofre essa diagênese, vai formar o argilito. A areia, por exemplo, forma o arenito. O balastro forma a brecha, né? Então você tem diversos tipos de minerais que vão formar rochas sedimentares diferentes. Então aqui, por exemplo, a gente tem a rocha de arenito, né, em Vila Velha, tá? Montanhas, na verdade, né, de arenito. Essa cadeia de montanhas aqui bastante utilizada em livros didáticos. Outro exemplo de rocha, né, sedimentar é o calcário, que é formado principalmente de sedimentos, né, de acúmulo de esqueletos de conchas e carapaças de animais aquáticos, ricos em carbonato de cálcio, tá? Então a gente tem aqui o calcário, aqui é um punhado de pedras calcárias da cidade espanhola de Málaga. E esse carbonato de cálcio, né, esse cal, é muito utilizado, por exemplo, em agricultura, né, para tirar a acidez do solo, tá? Então é a chamada calagem, né, que a gente utiliza, os agricultores utilizam para melhorar, né? Quando você vai fazer um plantio, o solo está muito ácido, você pode utilizar o cal, tá? Então as rochas sedimentares, elas também vão ser importantes, né, nesse processo de sedimentação para a formação dos fósseis. Então quando o animal morre, né, essas rochas sedimentares, quando você tem uma sedimentação rápida, né, você pode acabar preservando partes de animais ou plantas que são fossilizáveis, né, animais muito antigos que já viveram aqui na Terra ou plantas muito antigas, né. Não precisa ser uma parte, né, intacta, mas pode ser um vestígio, uma marca, uma pegada, tá? Tudo isso é formado principalmente por esses sedimentos, né? Esse processo de sedimentação, tá? E por fim, nós temos as rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas? A rocha metamórfica vai ser uma rocha que mudou, né? Esse meta aqui, meta vem de mudança, né? Mudança na sua forma. Então, uma rocha pré-existente sofre uma pressão, né? Um aumento de pressão,
ou aumento de temperatura que vai modificar essa rocha e gerar uma rocha diferente, tá? Isso vai ser a rocha metamórfica. Então, olha só, a gente tem diversas rochas metamórficas, por exemplo, o mármore, que vem do calcário, né? Uma modificação do calcário, o quartzito, que é formado a partir do arenito, o xisto, que é formado a partir do argilito, e o gneiss, que é formado a partir do granito, tá? E esse gneiss aqui que forma essa rocha aqui, né? Que forma o pão de açúcar que a gente conhece, tá? Que é um gneiss. Forma essa montanha bonita. Uma outra rocha interessante é a ardósia, tá? A ardósia também é uma rocha metamórfica, utilizada para fazer esculturas. Aqui a gente tem esses telhados aqui de ardósia. Então, a gente tem um ciclo, né? Porque, na verdade, essas mudanças de formação de rochas, elas são dinâmicas, elas variam o tempo inteiro. Então, relembrando, né? A gente tem 3 tipos de rochas, que são as sedimentares, as metamórficas e as magmáticas, e elas podem mudando entre si ao longo do tempo. Então, a rocha magmática é formada a partir do magma, porém, ela pode formar uma rocha metamórfica, ela pode, né, formar uma rocha sedimentar, através dessa liberação de sedimentos. A rocha sedimentar, ela pode voltar a se sedimentar, ela pode formar uma metamórfica, essa metamórfica pode sofrer uma fusão, voltar a virar magma. Então aí a gente tem um ciclo de rochas, tá? Então basicamente é isso. A gente precisa, né, fazer exercício agora. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês tentarem fazer. E é isso, tá? Então vou colocar os exercícios, aí eu vou colocar, né, as correções, e aí na semana que vem eu coloco mais uma aula, tá? Valeu, beleza? E melhoras aí para o nosso planeta, né, que tá com esse problema agora, tá? Valeu, pessoal, tudo de bom. E aí, galera? Ó, ó o arenitão que eu achei ali, ó. Não é arenito, não é quartzito. É arenito, É velho. quartzito. É arenito, velho. quartzito, Ô, eu vou só. te tacar essa pedra. Não é pedra não, é rocha, só.